Boa noite. Eu vou falar a respeito do artigo O porquê projetos modernos de código-fonte aberto falham, uma investigação empírica. Bem, esse artigo é um artigo recente, ele é de 2016, e ele aborda um tema bem interessante. Bom, ele começa introduzindo que as organizações elas vêm dependendo cada vez mais de sistemas de código-fonte aberto. Aplicações de código-fonte aberto, elas são de diversos tipos. Elas vão de sistemas operacionais a servidores web, repositórios online, bancos de dados e vários outros tipos de aplicações. E essas aplicações elas têm uma importância muito grande no mundo de hoje porque elas contribuem muito para a redução de custos de implantação e desenvolvimento de muitos sistemas aí e em muitas organizações. O artigo também fala que nunca antes na história houve tamanha taxa de criação de projetos open source. No Git, por exemplo, existem mais de 19 milhões de usuários e 52 milhões de repositórios. Só que em contrapartida, à medida que isso foi aumentando, o número de projetos que falham também tem aumentado. E existem poucos estudos que abordam o porquê dessas falhas. A maioria dos estudos que existem, eles abordam questões relativas a softwares comerciais. E o contexto que softwares comerciais estão inseridos, a criação dos mesmos, é diferente de um contexto em que projetos de código-fonte aberto estão. Por exemplo, projetos de código-fonte aberto, talvez ele não sofra com problema de prazo curto ou de estouro de orçamento, tanto quanto um projeto comercial sofre. E aí, visando investigar as causas das falhas dos projetos de código-fonte aberto, o artigo ele levanta 4 perguntas e tenta responder elas. A primeira pergunta é: por que os projetos de código aberto falham? E aí foram selecionados 542 projetos populares no GitHub que não tiveram nenhum commit efetuado no último ano. Foram selecionados também 76 sistemas em que a documentação diz explicitamente que aquele projeto está abandonado. Foi pedido aos desenvolvedores desses sistemas que eles descrevessem os motivos do abandono. Eles responderam um survey a respeito disso. E aí, baseado nas respostas, foram categorizadas 9 razões principais. A segunda questão é: quais as características dos projetos que falharam? Então, nessa questão, o objetivo foi distinguir as principais características dos projetos que falharam, especificamente em práticas utilizadas pelos desenvolvedores ou práticas que não foram utilizadas pelos desenvolvedores. A questão 3 é: qual o impacto das falhas do projeto? Então, para medir o impacto, foram contados o número de issues abertas e pull requests. O objetivo foi medir o impacto das falhas estudadas a nível de usuários, desenvolvedores e projetos de clientes, ou projetos que utilizam esses projetos que falharam. Já a questão 4 aborda como os desenvolvedores tentam superar as falhas dos projetos. E aí foram analisados manualmente os problemas que levaram às falhas e estratégias e procedimentos experimentados pelos mantenedores do projeto ou sugeridas por eles para tentar salvar esses projetos. Só que sem sucesso. Conjunto de dados. Bem, o artigo tem uma seção chamada Dataset que ela fala especificamente como escolher os dados para fazer esse estudo. Então, o conjunto de dados ele foi selecionado baseado primeiramente na popularidade do projeto que está no Git, utilizando como parâmetro o número de estrelas. E aí foram selecionados a princípio os 5.000 repositórios, os 5.000 com o maior número de estrelas. Destes 5.000, foram selecionados 628 sem commits no último ano, como por exemplo o Mozilla Browser Quest, que tem 6.712 estrelas. Foi também procurado nos arquivos README de cada projeto termos como depreciado, não mantido, não mais mantido, não mais sustentado e não está em desenvolvimento. Foram encontrados tais termos em 207 projetos. Só que aí esses 207 eles foram inspecionados manualmente para verificar se esses termos realmente eles queriam refletir a não continuidade do projeto. E desses 207, apenas 76 eram verdadeiros positivos. Os outros
Esses termos encontrados se referiam a alguma API que não era mais utilizada no projeto, ou alguma coisa que se tornou obsoleta, que não deveria ser mais utilizada, algo desse tipo. Então, os 704 repositórios eles foram inspecionados manualmente, para se refinar ainda mais. E aí foram removidos projetos que não eram software, foram removidos projetos que não tinham como língua nativa o inglês, foram removidos projetos que foram movidos para outros repositórios, e foram removidos também repositórios que estavam vazios, né? Totalizando assim 618 dos 5.000 selecionados inicialmente. Essa tabela ela mostra o domínio das aplicações, né, dos projetos selecionados. Nós vemos que bibliotecas e frameworks têm 502 projetos, seguidos por softwares de aplicação, ferramentas de software e sistemas de software. E aí, com esses dados em mãos, né, com esse conjunto de dados já formado, nós entramos na primeira questão que o artigo aborda. Por que os projetos de código aberto falham? Então, foi realizado um survey com os participantes dos 618 projetos selecionados, e esses participantes eles deveriam responder 3 questões. Né? O survey tinha as 3 questões. A primeira, por que você parou de manter o projeto? A segunda, você recebeu algum financiamento para manter o projeto? E a terceira, você planeja reativar o projeto? Bom, no caso dos 542 repositórios sem commit no último ano, foi adicionada uma pergunta inicial para os participantes se eles realmente acreditavam que o projeto não estava mais em continuação ou não era mais mantido. Então, em caso afirmativo a essa pergunta, eles eram instruídos a responder às 3 perguntas apresentadas no slide anterior. As perguntas elas foram enviadas aos proprietários dos repositórios e aos principais desenvolvedores, quando o repositório era propriedade de alguma organização. E aí, os autores do artigo eles conseguiram identificar e achar o e-mail de 413 desenvolvedores, porém 9 desenvolvedores eles eram proprietários de 2 ou mais repositórios. Então, o survey ele foi enviado, e aí foi enviado em apenas um e-mail para essas pessoas. O survey, então, no caso, ele foi enviado para 403 desenvolvedores. Depois de um período de 20 dias, eles obtiveram 116 respostas, resultando em uma taxa de resposta de 28%. E aí, devido a algumas questões, para preservar o anonimato dos entrevistados, no artigo foram usadas as etiquetas D1 até D116, para identificar esses que responderam. E, em alguns projetos, as respostas para a primeira pergunta, que era por que você parou de manter o projeto, elas foram encontradas no arquivo read dos projetos. E aí, nesse caso, eles foram classificados como R1 a R36. Para a primeira pergunta da pesquisa, então foram reunidas 152 respostas, né? 116 respostas por e-mail e 36 respostas encontradas no README dos projetos. Então, nas respostas do survey, 116 são de desenvolvedores de projetos sem commits no último ano. 99 desenvolvedores eles concordaram que o projeto ele não estava mais em andamento. 17 desenvolvedores eles não concordaram com esse status e, portanto, eles não responderam às outras 2 questões que faltavam. Ou melhor, as outras 3 questões. E aí, com as respostas, então, dos desenvolvedores, eles conseguiram, os autores do artigo conseguiram criar um índice com as principais causas de falhas dos projetos. Eles conseguiram elencar essas falhas. Né? Então, eles identificaram que falta de tempo foi relatada por 27 desenvolvedores. Falta ou perda de interesse foi relatado por 29 desenvolvedores. O projeto estava concluído, na opinião de alguns desenvolvedores, foi relatado por 18. Usurpado pelo concorrente, quando aparecia algum concorrente fazendo a mesma coisa que eles estavam fazendo, e aí o desenvolvedor ficava desanimado. No caso, foram 29 respostas desse tipo. O projeto ele se tornou obsoleto. 21 desenvolvedores alegaram isso. O projeto é baseado em tecnologia obsoleta. 16 desenvolvedores. Baixa manutenabilidade. O projeto é difícil de manter.
da manutenção, 7 desenvolvedores. E conflito entre desenvolvedores, houveram 3. Em alguns casos, o artigo diz que não foi possível classificar a resposta ou elencar ela dentre essas aqui. Outras respostas envolviam questões de problemas legais, alta demanda dos usuários com relação a alguma coisa, como por exemplo manutenção, e versões privadas do projeto. O projeto se tornou algo privado. Respondendo à segunda questão do survey, você recebeu algum financiamento para manter o projeto? Então, 80 de 116 respostas foram negativas para isso. As respostas positivas, elas mencionam financiamento de empresas que empregam o entrevistado, outras empresas privadas, organizações não empresariais, como órgãos do governo, alguma coisa assim. E, respondendo à terceira questão do survey, você tem planos de reativar um projeto, apenas 18 participantes responderam positivamente para essa questão. Então foram pegas essas respostas do survey, né, e foi juntado essas respostas, elas foram juntadas, e aí os autores do artigo, eles analisaram essas respostas, e segundo eles, o projeto falhou quando pelo menos uma condição dessas é positiva. A primeira condição é que o projeto não está mais em manutenção de acordo com os desenvolvedores pesquisados, e eles não têm planos de reativar o projeto, e o projeto não é considerado completo. A segunda condição é a documentação do projeto menciona explicitamente que ele está obsoleto, porém, ele não é considerado concluído. Então, 75 projetos atenderam a primeira condição e 32 projetos atenderam a segunda condição. E aí foram excluídos projetos que pertencem a organizações, mas seu principal desenvolvedor possui menos de 50% de contribuição do projeto, porque os autores entenderam que, como o projeto era de alguma organização e o principal desenvolvedor possuía menos de 50% de contribuição para aquele projeto, outra pessoa da organização poderia assumir. Então, depois desse filtro, resultou então em 103 projetos. Essa tabela, então, ela traz, de maneira geral, a resposta à primeira pergunta, né? Por que projetos open source falham? Essa tabela foi dividida em 3 colunas. A primeira dizendo as razões, a segunda o grupo em que está inserido esse problema e a terceira o número de projetos. Então, usurpado por competidor, né? Ou seja, alguém está fazendo a mesma coisa, então o desenvolvedor fará. Esse foi agrupado como um problema de ambiente, né? No caso, aconteceu em 27 projetos. O projeto se tornou obsoleto. Esse foi agrupado como um problema de projeto. 20 projetos relataram isso, que eles estavam obsoletos. Pouco tempo ou baixo tempo para mexer, né, no projeto. Esse é um problema de time. Foi agrupado como problema de time. 18 projetos relataram isso. Perda do interesse ou baixo interesse. Esse é um problema relacionado a time também, né, agrupado como problema de time. Os projetos foram 17 e aí nós temos os outros também seguindo a mesma linha. Por exemplo, problemas legais é um problema de ambiente, segundo o artigo. 2 projetos relataram isso aí. Chegaram à conclusão que 2 projetos tiveram esse problema. A segunda questão. Quais são as características dos projetos que falharam? Então, para responder essa questão, foram selecionados os 103 projetos da pergunta anterior. Foram chamados esse grupo de projetos estudados. 103 projetos com maior número de estrelas, dos 5.000 iniciais, chamado de top. 103 projetos com menor número de estrelas, dos 5.000 iniciais, chamado de bottom. E 103 projetos aleatórios dentro dos 5.000, chamado de random. E aí foram verificadas as práticas abordadas por esses projetos, ou utilizadas por esses projetos. Bem, foram buscadas as seguintes informações. Então, dentre esses grupos, né? A presença de um arquivo README, presença de um arquivo de licença do projeto, disponibilidade de uma home page dedicada a promover o projeto, com algum exemplo, com algumas dúvidas, falando dos principais desenvolvedores,
Uso de serviços de integração contínua, muitos deles oferecidos pelo próprio Git. Diretrizes para contribuidores, normas e informações para alguém que quisesse contribuir. Um modelo para relatar problemas, um modelo para abrir issues, um template para abrir pull requests também, e um código de conduta. E aí, chegou à conclusão que, sobre a adoção das melhores práticas de manutenção de código aberto, então os projetos estudados, eles são mais parecidos com os projetos menos populares do que com os mais populares. Aqui nessa tabela nós vemos justamente isso. Nós temos as colunas aqui que informam o documento, o tipo de documento, os grupos, né, dos 103 estudados, os 103 casos de estudo, os 103 tops dos 5.000, a efetividade desse documento dentro do projeto, a diferença, os 103 bottom, a efetividade do mesmo, e os 103 random. Nós podemos observar que, por exemplo, as diretrizes de contribuição, nos casos estudados que fracassaram, apenas 17% tinham esse documento, enquanto que nos top 103 do Git, com maior número de estrelas e maior número de atividades, esse documento está contido em 72% dos projetos. Nós vemos aí que é uma diferença muito grande. E algumas coisas desse tipo pode representar o sucesso ou o fracasso, então, do projeto. A terceira questão, ela aborda qual o impacto das falhas. Então, para responder essa questão, foram coletados dados sobre o número de problemas reportados e solicitações de melhoria e o número de sistemas que dependem desses projetos. Isso foi conseguido graças a um gráfico fornecido pelo Git. Então, nós temos esses gráficos aqui que são divididos em issues e pull requests. Né? Issues são questões, problemas relatados no Git. Nós temos aqui as issues abertas, os problemas abertos para os desenvolvedores. Nós temos as características do projeto, como alto número, issues abertas a respeito do time de desenvolvimento, com alto número, e issues abertas a respeito do ambiente externo que o projeto está incluído, com um grande número também. As pull requests, né, também nós temos características do projeto com alto, time de desenvolvimento, o número que abriu também foi alto, e o externo, a influência externa. Todas essas foram pull requests e issues abertas que não tiveram respostas e ficaram lá, né, contribuindo assim para a falha. E a questão 4 é como os desenvolvedores eles tentam superar as falhas dos projetos. Então foram coletadas 32 questões em que os participantes desses projetos eles questionam o status do projeto e eles discutem alternativas para reiniciá-lo, para manter ele. E aí o artigo, baseado nessa pesquisa, né, dentro lá do Git, o artigo chega à conclusão sobre as estratégias para a resolução de problemas que foram propostas lá. Mudar para uma conta de organização. Então, segundo a opinião dos contribuidores dos projetos, criam uma conta organizacional e com isso eles esperavam que mais pessoas se interessassem em manter o projeto caso ele passasse para uma organização e não apenas um usuário. Transferir projetos para novos mantenedores. Então, em alguns casos, foi discutido se seria interessante passar o controle do projeto para novas pessoas e até foi oferecido suporte por um tempo. E aceitar novos desenvolvedores principais. Né? Em caso de baixa atividade, foi levantada a questão de aceitar novos mantenedores principais. Só que para essas questões geralmente não houve resposta na maioria dos casos. Discussão. Essa seção do artigo ela aborda os principais resultados, né? E ela discute esses resultados dessa investigação. Então, ele relata, por exemplo, que os projetos concluídos, que é algo interessante, que para alguns desenvolvedores o motivo do abandono foi que o projeto já estava concluído e aí não necessitava de mais evoluções. A concorrência de mercados de código-fonte aberto. Então, em alguns projetos, por exemplo, surge a concorrência por parte de grandes organizações
né? Organizações que mantinham o Android, organizações que mantinham o iOS. E aí isso desestimulava a continuação do projeto, né? Não tinha como competirem com isso. E o artigo também sugere algumas implicações práticas, né? Que seriam alguns modelos de maturidade leves para projetos de código aberto como forma de gerenciar alguns riscos na construção desses projetos. As ameaças à validade. O artigo tem essa seção e ela fala da validade externa, que é a limitação no conjunto de dados utilizados. Só foram utilizados os dados do Git. A validação interna, que são participantes do survey que, como donos ou principais mantenedores, poderiam ficar incomodados ou receosos de responder algumas perguntas. E eles citam também que a questão 1 e a questão 4, levantadas pelo artigo, elas são subjetivas, ou seja, podem ter respostas variadas, né, em diferentes contextos. A validade de construção. Então, é reconhecido que o parâmetro para a pesquisa, que é o período de tempo de um ano, considerado como inativo, pode ser também uma ameaça ao trabalho. Então, na conclusão, o artigo ele investigou o motivo do fracasso de 103 projetos de código-fonte aberto. Esses projetos eles foram selecionados de um conjunto inicial de 5.000 projetos do GitHub, com maior número de estrelas. E aí os desenvolvedores também responderam um survey, né, uma pesquisa sobre os motivos das falhas do projeto, ou declararam esses motivos no arquivo README dos projetos, né, na própria página dos projetos. As razões mais comuns encontradas foram que o projeto foi usurpado por algum concorrente, o projeto ficou funcionalmente obsoleto, houve falta de tempo do principal colaborador, houve também falta de interesse do principal colaborador, e o projeto estava com base em tecnologias desatualizadas. O artigo ele mostrou então que existe uma importante diferença entre os projetos que falharam e os projetos mais populares e ativos do GitHub, em termos de seguir boas práticas, né, na manutenção de código aberto, como ter aqueles documentos que relatam isso. O artigo também relacionou o fracasso dos projetos a um número de issues e pull requests que existiam e que não tiveram respostas, e mostrou 3 tentativas de salvar esses projetos do fracasso, que também não deram muito certo. E aí, como trabalho futuro, os autores eles propõem que pesquisadores e profissionais trabalhem na definição da validação dos modelos de maturidade para projetos de código-fonte aberto, e que isso pode contribuir para minimizar os riscos da adoção desses projetos na prática. É isso. Muito obrigado.